Como pregos nas chuteiras transformaram o futebol em um esporte perigoso. Como um jogador comemorou um gol e acabou ficando sem parte de um dedo. E por que dois grandes futebolistas, Christian Eriksen e Daley Blind, podem brilhar em torneios internacionais, atuar na Inglaterra, na Alemanha ou na Espanha, mas não podem jogar no campeonato italiano? Por trás de cada uma dessas perguntas existem histórias que não apenas chocaram o mundo do futebol, como também mudaram para sempre as regras do jogo. Galera, neste vídeo vou contar os acontecimentos mais incomuns e, em alguns casos, trágicos que influenciaram definitivamente as normas e proibições do futebol. Vocês vão descobrir como esse esporte evoluiu, quais foram os 5 objetos proibidos e por que algumas dessas decisões ainda geram discussão. Tenham um bom vídeo, vamos lá! Proibição de joias no futebol. Dezembro de 2022. França e Polônia disputam as oitavas de final da Copa do Mundo. Aos 42 minutos, Jules Koundé se prepara para cobrar um lateral quando o assistente interrompe a jogada e praticamente pergunta: "Irmão, você enlouqueceu? Estamos em uma Copa do Mundo, não na Semana de Moda de Paris. O que é isso que você colocou no pescoço?" É claro que ele não falou exatamente assim, mas percebeu que Koundé estava jogando com um colar, algo proibido pelas regras. O mais surpreendente é que durante todo aquele tempo, nem seus companheiros, nem os adversários, nem o árbitro principal notaram o acessório brilhante no pescoço do defensor. Mas esperem, qual seria o problema? Um jovem Gigi Buffon corria livremente pelo campo com um colar. E Zidane, em uma partida contra o Brasil, apareceu usando anel e pulseira. Johan Cruyff chegou a usar 2 colares, sendo uma delas feita de contas. É aí que começa a nossa história. Nos primeiros anos do futebol, os jogadores frequentemente entravam em campo usando joias variadas. Era uma forma de expressão, uma demonstração de status ou apenas uma preferência pessoal. O auge aconteceu nos anos 90 e no começo dos anos 2000, quando muitos craques disputavam partidas com brincos, correntes e pulseiras. Para vários atletas, esses objetos tinham profundo valor pessoal. Alguns os consideravam amuletos de sorte. Outros usavam alianças para se lembrar da família mesmo dentro de campo. Havia também quem simplesmente desejasse exibir o próprio estilo e reforçar sua individualidade. Os exemplos são numerosos. Na Copa do Mundo de 1986, Diego Maradona jogou com brinco e pulseira. Em seu último Mundial, apareceu com um colar grosso e um anel. Paolo Maldini também usou acessórios naquela competição. O marcante norte-americano Alex Lalas jogava com brinco, medalhão no pescoço e até um anel enorme no dedo médio. E o que dizer de Carlos Valderrama? Observem o tamanho da cruz sob seu cabelo lendário e a impressionante coleção de colares e pulseiras, especialmente no braço esquerdo. Ao lado do colombiano, até Beckham parecia discreto. Luís Figo usava no pescoço um pingente parecido com uma garra ou presa. Patrick Kluivert apenas um cordão. Ronaldo, uma pequena cruz e um brinco. Curiosamente, David Beckham quase sempre usava brincos fora dos gramados, mas os retirava para as partidas. E a comemoração de Raul? Todos sabem que ele beijava o dedo. O ídolo do Real Madrid criou esse gesto em uma época em que era permitido jogar com acessórios. Inicialmente beijava a aliança. Depois da proibição, continuou com a comemoração mesmo sem o anel e ela virou sua marca registrada. Em resumo, praticamente todos usavam algum tipo de joia. E citei apenas os exemplos mais marcantes. O último grande torneio em que jogadores ainda apareceram com acessórios foi a Eurocopa de 2004. Naquela ocasião, o jovem Cristiano Ronaldo cobria seus brincos e o anel com fita seguindo suas próprias medidas de segurança. Pelo mesmo motivo, Beckham evitava joias durante os jogos. Os dois entendiam que aquilo era perigoso, e estavam certos. Pouco depois, aconteceu um episódio terrível que mudou para sempre a maneira como o futebol enxergava esses objetos. Em dezembro de 2004, durante uma partida comum do Campeonato Suíço, Paulo Diogo deu um passe decisivo. Ele começou a correr em direção aos companheiros para comemorar, mas mudou de direção e foi até a torcida. Subiu em uma grade metálica, gritou algo para os torcedores e saltou rapidamente de volta. Só que sua aliança ficou presa na cerca e arrancou grande parte do dedo anelar. Nos primeiros segundos, o jogador nem percebeu. Depois gritou enquanto os funcionários do estádio procuravam na multidão o anel e a parte do dedo perdida. Fotógrafos registraram o ferimento, mas não vou mostrar essas imagens aqui e nem poderia. Quem tiver curiosidade pode procurar o nome do jogador e verá por conta própria. A parte do dedo foi encontrada, porém os médicos não conseguiram reimplantá-la. Para piorar, Paulo Diogo ainda recebeu cartão amarelo por uma comemoração considerada excessiva. O acidente chocou a comunidade do futebol e acelerou a revisão das regras de segurança, embora a proibição não tenha surgido imediatamente. As entidades já recomendavam a retirada de acessórios, mas depois do caso Diogo, as orientações se tornaram mais rígidas. A proibição definitiva veio antes da Copa do Mundo de 2006.
Os atletas passaram a entrar em campo sem anéis, colares ou pulseiras, e os árbitros receberam autoridade para punir quem desobedecesse. Nos estádios daquele mundial, havia até instrumentos especiais para cortar anéis que não podiam ser retirados dos dedos. Desde então, a regra ficou clara. Qualquer joia deve ser removida antes de o jogador entrar em campo. Quando um acessório é encontrado durante a partida, o árbitro normalmente exige sua retirada imediata. Se o atleta se recusar ou repetir a infração, pode ser advertido com cartão amarelo. Na maioria das vezes, porém, basta uma orientação verbal e pede para remover os acessórios. Apesar da regra, casos de esquecimento ainda acontecem, geralmente sem consequências graves. Em 2014, por exemplo, Cesc Fábregas entrou em campo com uma pulseira da qual simplesmente havia se esquecido. O problema foi resolvido rapidamente, mas serviu como um lembrete divertido de que até profissionais podem deixar passar alguma exigência. O caso de Koundé, como vimos, foi semelhante. Fora dos gramados, os jogadores continuam usando joias para demonstrar estilo e status. Neymar, Cristiano Ronaldo e muitas outras estrelas aparecem com frequência em eventos públicos usando acessórios caros. Dentro de campo, porém, seguem as normas e deixam tudo no vestiário. Assim, as regras sobre joias evoluíram de uma liberdade quase total de expressão para medidas rígidas destinadas a proteger a saúde dos atletas. E aquele episódio com Paulo Diogo em 2004 teve grande influência nessa mudança. Hoje essas exigências parecem naturais, mas a história dos acessórios mostra o quanto o futebol se transformou. A segurança dos jogadores está acima de tudo, mesmo que isso obrigue o esporte a abandonar detalhes chamativos como correntes, pulseiras e brincos. Fora do jogo, os atletas continuam expressando seu estilo. Em campo, o que realmente importa é técnica, tática e amor pelo futebol. Proibição de travas metálicas de aço nas chuteiras. Em 2024, Gianluigi Donnarumma recebeu uma pancada terrível de uma chuteira no jogo contra o Mônaco. Era assustador olhar para o rosto do goleiro. E lembrem-se de como ficou o rosto de Pau Cubarsí, outra cena terrível. Ou recordem Marc Cucurella, que escorregou 2 vezes em apenas 11 minutos e participou diretamente de 2 gols sofridos. O que havia de errado? Antes, porém, tem uma pergunta. Por que antes de uma substituição, os assistentes do árbitro observam as chuteiras do jogador que vai entrar? O que procuram ali? Pensem um pouco. A resposta virá mais adiante. Para entender tudo, precisamos voltar às origens. A história das chuteiras com travas nasceu da própria natureza do futebol. Campos molhados e irregulares, além da lama que transformava a grama em uma pista de gelo, obrigavam os jogadores a buscar uma solução. Sem aderência ao terreno, era quase impossível manter o equilíbrio, arrancar rapidamente ou chutar com firmeza. As primeiras travas improvisadas eram pregos ou peças de metal fixadas na sola. Era perigoso, claro, mas os futebolistas aceitavam o risco para jogar melhor. Mesmo assim, as travas representaram uma revolução no equipamento e deram mais segurança aos atletas em campo. No início do futebol, não existiam calçados especializados. Os jogadores usavam botas de trabalho com sola grossa de couro. As primeiras chuteiras com travas eram pesadas, grosseiras e pouco práticas. Calçados de couro nos quais elementos metálicos eram pregados para aumentar a aderência. No começo do século XX, surgiram travas removíveis, que podiam ser trocadas de acordo com o estado do gramado. Nem essa inovação, porém, resolveu os problemas. As chuteiras continuavam pesadas, desconfortáveis e se transformavam em uma ameaça real durante os choques. As travas metálicas provocaram inúmeras tragédias e jogadores sofriam lesões que, em alguns casos, encerravam suas carreiras. As ocorrências mais comuns eram cortes profundos, capazes de deixar cicatrizes para toda a vida. Houve casos em que as travas atingiram o rosto e até os olhos de adversários. Algumas eram fabricadas em aço e outras em ferro, o que aumentava ainda mais o risco de ferimentos. Um dos episódios mais conhecidos teria ocorrido nos anos 1930, quando um jogador sofreu uma lesão fatal após receber uma pancada de trava na têmpora. Situações como essa colocaram em dúvida a segurança das chuteiras metálicas. Em meados do século XX, as organizações do futebol perceberam que aquele equipamento podia funcionar como uma arma perigosa. Sob pressão de jogadores, treinadores e até da comunidade médica, decidiu-se proibir as travas de ferro e aço. A medida entrou em vigor aproximadamente nos anos 1950, quando o número de lesões alcançou um ponto crítico. Foi um avanço na proteção dos atletas, mas provocou muitos debates entre os conservadores, que acreditavam que travas de plástico jamais ofereceriam a mesma aderência. Depois da proibição, começou uma era de inovação. O primeiro passo foi usar borracha e plástico como materiais das travas. Eles eram mais macios,
leves e seguros. Empresas como Adidas e Puma passaram a desenvolver chuteiras que uniam funcionalidade e proteção. Assim eram, por exemplo, os primeiros modelos de futebol da Puma. Os jogadores logo perceberam que os novos materiais tornavam os calçados não apenas mais seguros, mas também muito mais confortáveis. O peso diminuiu bastante, melhorando a velocidade e a capacidade de mudança de direção. Já as chuteiras modernas são verdadeiras obras de tecnologia. O cabedal é produzido com materiais sintéticos leves que oferecem conforto e flexibilidade. A sola recebe elementos de carbono e as travas são feitas de plástico mais macio, reduzindo o risco de lesão. Tudo é pensado para a segurança. Ainda assim, a prática mostra que nenhuma inovação consegue eliminar totalmente os acidentes. Basta lembrar o caso de Donnarumma. O goleiro do Paris Saint-Germain recebeu uma chuteira no rosto e ficou com cortes terríveis que exigiram cerca de 10 pontos. As chuteiras modernas deixaram o jogo mais seguro, mas colisões e divididas duras continuam deixando marcas. Outro exemplo foi Pau Cubarsí, que sofreu uma lesão séria no rosto em uma partida da Liga dos Campeões. O golpe foi tão forte que os médicos precisaram agir rapidamente, e o jovem levou 10 pontos. Voltemos à pergunta do início. Por que os árbitros ainda verificam as chuteiras? Porque até os modelos atuais podem ser perigosos quando estão danificados ou foram modificados. Alguns jogadores tentam afiar de propósito travas de plástico ou usar componentes fora do padrão exigido pelas regras da FIFA. Por isso, a arbitragem inspeciona as condições da chuteira e das travas, evitando situações potencialmente perigosas. Agora, retornemos a Marc Cucurella. No derby londrino, ele entrou em campo pela primeira vez com a nova Puma Future 8, mas a entrada foi desastrosa. Em apenas 11 minutos, escorregou 2 vezes e seus erros originaram 2 gols contra o Chelsea. A situação ficou tão crítica que o espanhol precisou trocar de chuteiras no meio do jogo. E o que aconteceu? Tudo melhorou imediatamente. Pouco depois, ele deu uma assistência, e os escorregões não se repetiram. Após a partida, jogou as chuteiras problemáticas no lixo, publicou a foto nas redes sociais e tratou o episódio com humor. A imagem, porém, foi apagada pouco depois para não criar dificuldades desnecessárias na relação com a Puma. Afinal, o que deu errado? Ninguém apresentou uma resposta definitiva. Tanto a marca quanto o jogador transformaram o fracasso em brincadeira e encheram suas redes de frases e memes divertidos. O mais curioso é que os 2 pares utilizavam travas destinadas a gramados macios e, em suas especificações, eram praticamente idênticos. Mesmo assim, surgiram rumores de que o novo par tinha um defeito na distribuição das travas, o que prejudicava seriamente a aderência ao campo. O episódio mostrou como um problema aparentemente insignificante no calçado pode causar consequências enormes. Um único par de chuteiras pode custar uma partida inteira à equipe. Nesse caso, o Chelsea ainda conseguiu virar e vencer. Mas imaginem se fosse uma final de Liga dos Campeões. Um produto defeituoso poderia transformar o jogador no principal culpado pela derrota e, ao mesmo tempo, provocar um golpe gigantesco na reputação da marca. E o que nos espera no futuro? Algumas empresas já experimentam travas adaptativas capazes de alterar formato e comprimento conforme o tipo de gramado. Também existem pesquisas com materiais regenerativos, que poderiam restaurar automaticamente partes desgastadas. Talvez um dia vejamos chuteiras sem travas. Sim, sem travas. Apenas uma sola capaz de garantir aderência perfeita graças à nanotecnologia. Em teoria, lesões como as que acabamos de mencionar poderiam desaparecer. O jogador ainda sofreria uma contusão pelo impacto, mas evitaria cortes profundos. Proibição de braçadeiras de capitão com fivelas metálicas. Nos primeiros tempos, as braçadeiras eram muito diferentes das atuais. Muitas tinham fivelas ou fechos de metal para prendê-las ao braço. Era prático, porém extremamente inseguro. Em uma colisão, a peça rígida poderia provocar ferimentos sérios. Um adversário, por exemplo, podia sofrer cortes profundos ao ser atingido durante uma disputa de bola. Com o tempo, os riscos desse equipamento ficaram evidentes. No século XX, a Inglaterra começou a limitar o uso de componentes metálicos e, posteriormente, eles foram totalmente proibidos. O detalhe mais interessante é que, em meados do século, a braçadeira nem sequer era obrigatória. Ela era utilizada principalmente no futebol inglês, motivo pelo qual a restrição às fivelas teria começado naquele país. Nem mesmo a data exata em que o uso se tornou obrigatório está registrada. Alguns afirmam que as braçadeiras apareceram na Copa de 1966, mas fotografias do Mundial de 1970 mostram Carlos Alberto e Bobby Moore como capitães sem o acessório que conhecemos hoje. Isso, porém, não é o mais importante. As braçadeiras modernas são feitas de materiais macios e flexíveis como tecido e elástico, fáceis de vestir e seguros tanto para o capitão quanto para os adversários. Uma mudança simples que elevou muito a segurança e ajudou a padronizar o equipamento.
Proibição de marca-passos na Itália. No começo de dezembro de 2024, o jogador da Fiorentina Edoardo Bove, de 22 anos no tempo, sofreu uma parada cardíaca durante a partida contra a Inter. Felizmente ele se recuperou, mas surgiu a informação de que recebeu um cardiodesfibrilador implantável. Como ele permaneceu com o dispositivo, ele não voltou a jogar no campeonato italiano, mas pôde atuar em outras ligas. Por que a Itália é tão rigorosa? Trata-se do país com um dos regulamentos médicos mais rígidos do futebol. No esporte profissional italiano, a restrição a aparelhos que controlam ou corrigem o ritmo cardíaco está ligada ao elevado nível de cautela e às exigências de segurança. A federação considera que um dispositivo desse tipo pode representar risco sob esforço físico intenso e em um esporte de contato. Existe também o receio de que o aparelho seja danificado em uma colisão ou queda, criando uma ameaça à vida do jogador. Por isso, atletas com esses dispositivos não recebem autorização para disputar competições profissionais na Itália, mesmo que estejam aptos em outros países. Alemanha, Espanha e Inglaterra adotam uma abordagem mais flexível. O jogador pode continuar a carreira se passar por exames frequentes e obtiver liberação médica. O exemplo mais conhecido é Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca na Euro 2020. Na época, ele pertencia à Inter e recebeu um cardiodesfibrilador implantável, o que encerrou sua carreira na Itália. Ainda assim, voltou a jogar na Inglaterra e defendia o Manchester United. Outro caso é Daley Blind, que atua há anos com um desfibrilador. Nesse período jogou pelo Ajax, da Holanda, pelo Bayern da Alemanha e pelo Girona, da Espanha, além de participar de grandes competições internacionais. Essas histórias mostram como as abordagens à saúde dos atletas são diferentes. Enquanto a Itália mantém regras rígidas, outros países dão aos jogadores uma segunda oportunidade, desde que permaneçam sob acompanhamento médico constante. Não cabe a mim decidir quem está certo. Uma coisa, porém, é evidente. Equilibrar segurança e o direito de continuar a carreira é uma questão complexa e cheia de nuances. A Itália escolhe a cautela talvez por temer consequências que um dia possam se tornar trágicas. Outros países, por sua vez, demonstram que a medicina e a tecnologia modernas permitem que jogadores com esses aparelhos atuem no mais alto nível, reduzindo os riscos. Proibição de imobilizações de gesso. Durante muito tempo, o gesso foi considerado o recurso padrão para estabilizar partes lesionadas do corpo. Lembrem-se de Eric Cantona contra o Arsenal. Aquilo em seu braço não era uma simples faixa de algodão, mas uma verdadeira imobilização rígida. O material servia para manter ossos ou articulações estáveis, especialmente depois de fraturas e entorses graves. Apesar da utilidade, representava uma ameaça séria em uma partida. Durante uma queda ou choque, o gesso duro podia ferir facilmente um adversário. Também podia machucar o próprio jogador caso ele caísse sobre a região lesionada. A FIFA começou a restringir gradualmente essas imobilizações no fim do século XX, e hoje elas são proibidas. Em seu lugar, os atletas podem usar elementos macios de fixação, como fitas esportivas, bandagens elásticas e proteções modernas que oferecem o suporte necessário sem ameaçar os demais participantes. Vimos isso com Karim Benzema, que utilizava uma bandagem especial para estabilizar um dedo durante as partidas. A lesão se curou, mas Karim continuou usando a faixa que se tornou parte de seu estilo. O mesmo aconteceu com Luis Suárez. Depois de machucar a mão, ele recebeu uma proteção de fixação. A mão se recuperou há muito tempo, mas Luis continuou entrando em campo com o acessório. Alguns relacionam o hábito à superstição e acreditam que ele passou a tratá-lo como um amuleto de sorte. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui!